O período de escravidão no Brasil produziu centenas de quilombos, como o de Carucango. Muitos deles foram dizimados, enquanto outros até hoje existem exatamente nos mesmos lugares. Seus descendentes brigam pelo direito de continuar nas terras ocupadas por seus ancestrais. E tudo o que eles precisam é uma prova, como este documento que André acaba de encontrar no Arquivo Público do Rio de Janeiro. Parece que o mito começa a virar fato comprovado historicamente. Uma foto desgastada pelo tempo esconde o passado de um padre jesuíta, acusado de bruxaria por conta de experimentos científicos. Até aqui, isso é quase tudo que eu sei sobre Landel de Moura. Como jesuíta, ele teria passado por uma formação científica sim, mas segundo o padre Pedro, seus experimentos eram muito mais baseados na intuição. Bom, se ele acertou por acaso ou não, o fato é que estava no Brasil. Mas será que o Brasil tinha alguma tradição na área de pesquisa científica no final do século XIX? Para saber disso, estou indo até o Museu Imperial em Petrópolis para conversar com Antônio Videira, especialista em história do Brasil nesta época. Antônio começa me dizendo que Landel de Moura foi mais um entre os brasileiros influenciados pelo interesse que Dom Pedro II tinha pelo campo das ciências. A gente tem aqui uma sala que representa o gabinete onde o Pedro II trabalhava, né? Ele era um homem muito interessado em ciências, ele fazia observações, né, científicas. Era um homem que sempre gostou muito de estudar, de ler desde a sua infância, né? No gabinete de trabalho que pertenceu ao imperador, Antônio me fala da ligação de Dom Pedro II com grandes cientistas da época. A preferência do imperador era pela astronomia. E ele participava de observações astronômicas, né? Eclipses, por exemplo. Aqui a gente tem a anotação do eclipse de 1862, ocorrido no dia 12 de junho. Ele me conta que o imperador esteve na Exposição Universal de 1876, na Filadélfia, Estados Unidos. Nessa ocasião, Alexander Graham Bell demonstrava sua nova invenção, o telefone. Provavelmente Pedro II foi o primeiro brasileiro a usar um telefone. Na ocasião, ele citou um clássico de William Shakespeare em Hamlet, Ser ou Não Ser, e depois exclamou, essa coisa fala. Professor, como se davam as pesquisas científicas nos últimos anos do Império? Há um ambiente muito favorável à ciência no Brasil. Foi um período muito interessante, foi um período muito rico. Então, por exemplo, no campo da astronomia, foi a época mais gloriosa da astronomia no Brasil, até muito recentemente, até 30, 35 anos atrás. O grande período foi a década de 1880. O Pedro II, ele sempre teve uma noção muito importante de que era do que a ciência representava, do que a ciência começava a representar. Na medida em que a ciência já era um elemento essencial para o desenvolvimento dos países, e ele apoiou muito a ciência, isso certamente. Então o Brasil, mesmo distante dos grandes centros, poderia estar sintonizado com as pesquisas científicas desenvolvidas lá fora? Sintonizado no sentido de saber o que se passava, certamente. Isso, o Brasil sempre recebeu cientistas, revistas, expedições, quer dizer, os brasileiros, as instituições brasileiras sempre procuraram se manter atualizados. Será que Landel e Dom Pedro II conheceram-se pessoalmente? Será que Landel teve a oportunidade de mostrar seus estudos ao imperador? Então, se sabe sim, ele quando volta da Itália, em 1886, que é nos últimos anos do Império, ele passa um tempo no Rio de Janeiro, antes de, digamos, ingressar plenamente na sua carreira enquanto padre, né? E eles teriam se encontrado e Landel de Moura teria conversado com o imperador sobre justamente essas tentativas de transmissão da voz à distância ou através de fios. Já entendi que em fins do século XIX e início do século XX, a ciência estava num período de efervescência em várias partes do mundo. Também já entendi que nessa época vários cientistas estavam experimentando rádio. Agora quero entender quem fez o que primeiro. Tesla, Marconi, Landel e muitos outros foram estudados pelo Daltro Darisbo, engenheiro e colecionador de aparelhos de rádio antigos. Oi, Daltro, detetives da história. Por isso estou de volta a Porto Alegre, para conhecer o Museu do Rádio, onde Daltro restaura relíquias que ajudam a contar a história da evolução do rádio no Brasil e no mundo. Como é que você explica a iniciativa do homem para começar essas pesquisas sobre radiotransmissão? Veja que o século XIX praticamente foi consumido, metade dele, para a domesticação e transmissão da eletricidade. Em 1863, James Maxwell
fez a teoria, provou no quadro negro que as ondas eletromagnéticas existem. 24 anos depois, um alemão chamado Hertz, em laboratório, pegou as teorias do Maxwell e provou em laboratório com equipamentos, fisicamente, materialmente. E no final do século, Marconi, Tesla e muitos outros no mundo pegaram esses estudos e queriam chegar às transmissões, a um uso efetivo que realmente foi feito. Maxwell descobriu, deduziu as fórmulas e Hertz provou em laboratório. A partir disso, a briga estava começada. 720 por hora, Rádio Guaíba, Porto Alegre, Brasil. Ele me diz que 103 MHz, o número do dial que sintoniza a minha rádio preferida, é a medida da frequência da onda transportadora que leva o áudio até o meu aparelho de rádio. Esse rádio, esse equipamento de rádio, ele tira fora esta onda transportadora. Na sequência, ele mostra uma das relíquias do seu acervo. Este é um monovalvo, um rádio, um principiante rádio, com uma válvula só. E esse aqui? Este aqui é um rádio feito por Marconi. Marconi foi uma das pessoas que começou com as pesquisas de rádio. E as empresas dele foram nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas praticamente todos os rádios que ele construiu foram das suas empresas na Inglaterra. Marconi ficou conhecido como um usurpador das invenções de Tesla. Mas algumas fontes afirmam que eles foram amigos íntimos. E mais, Marconi foi aluno de Tesla. O fato é que, até hoje, se atribui aos dois cientistas a invenção do rádio. As informações sobre a data da primeira radiotransmissão também são muito confusas. Parece que Marconi fez a primeira radiotransmissão em 1899, na Inglaterra, mas plagiando estudos apresentados em 1897 por Tesla. De qualquer maneira, a patente do rádio foi para Marconi e permaneceu com ele até Tesla conseguir contestá-la nos tribunais. A Suprema Corte Americana finalmente dá ganho de causa a Nikola Tesla, dizendo ser ele o preceptor do rádio. Eu tenho aqui em minhas mãos uma foto de Roberto Landel de Moura. Esse nome te lembra alguma coisa? Landel de Moura foi um dos maiores, se não o maior cientista brasileiro. Ele criou fundamentalmente equipamentos de transmissão e recepção de sinais. Desde os anos 1894 se tem os primeiros registros. Um ano antes do Marconi? Um ano antes de Marconi. Porém, muitos anos depois de Tesla. Por que as principais fontes de referência não citam Landel de Moura? Ele apenas não nasceu acima da linha do Equador. Infelizmente, é esta a verdade. Era um homem certo num lugar errado. Mesmo no Brasil, as invenções de Landel de Moura são pouco conhecidas. E muita gente sequer sabe da sua conexão com os primórdios da radiotransmissão. Ivan, Daltro, Antônio confirmam sua vocação para ciências, suas pesquisas, mas não consigo entender por que o nome de Landel sumiu da história. Até agora, tenho indícios fortes de que ele estava no caminho certo para uma grande invenção, mas não tenho provas. A tese de que Landel de Moura é o pai do rádio me parece muito confusa. Eu já pesquisei em livros de história da comunicação, da radiotransmissão, encontrei Hertz, Marconi, Tesla, mas nenhuma linha sobre Landel de Moura. Então Roberto Landel não só era um cientista, como esteve com o imperador Pedro II e ainda fazia exibições públicas de suas transmissões. Renata está realmente muito perto de um veredito. Quanto a mim, preciso voltar para os arredores de Conceição de Macabu para confirmar a primeira prova da existência do quilombo de Carucango. Já achei referências a ele em um registro paroquial de terras, mas parece que existe um registro ainda mais definitivo. Naquele tempo, a igreja era o cartório e também fazia registros de nascimento e óbito. E por isso estou seguindo a pista da historiadora Conceição Franco, que encontrou um livro de registros na vila de Trapiche, a quase 100 quilômetros de Conceição de Macabu. Achar esse assento de óbito foi de forma sistemática, ou seja, foi coincidência mesmo. Eu fazendo um levantamento, catalogando essas fontes, eu me deparei, abri aleatoriamente e encontrei a palavra quilombo e comecei a ler. Conceição, o que esse livro tem de tão revelador
da história do quilombo lá de Carucamba? O livro é de 1808 a 1847. É um livro de assento de óbitos de forros e escravos. O que o documento, sintetizando o que o documento diz. Os dois escravos, Antônio e Domingos, é um escravo do padre, que foram lutar no quilombo e morreram. Os escravos que sobreviveram do padre trouxeram os corpos e o padre foi fazer a encomendação e enterramento dos dois escravos dele. Aqui o padre narra exatamente o que aconteceu na última luta que aconteceu no quilombo, conhecido na região como Quilombo de Carucamba. Então a gente poderia dizer que temos aqui a prova de que esse quilombo de fato existiu? Esse documento prova a existência do quilombo, né, conhecido na região como Quilombo de Carucamba. Para mim, esse documento é extremamente revelador, pois narra o evento que marcou o fim do quilombo do Carucango. Mas e a ponta de lança? Será que ela esteve presente na batalha final? Será que ela pode ter defendido a liberdade das famílias quilombolas? Agora que para mim ficou comprovada a existência do quilombo na região de Conceição de Macabu, eu preciso saber mais a respeito do objeto. O que será que especialistas têm a dizer sobre a ponta de lança? Existe alguma possibilidade dela ter atravessado o oceano a bordo de um navio negreiro? Ou teria sido produzida em solo brasileiro e mais tarde usada em batalhas sangrentas pela liberdade?